Aí, Juliana, aproveito para te perguntar com relação à liderança, né? Para aquelas empresas que estão caminhando nessa direção ou que já têm, vamos dizer, pessoas de múltiplas gerações trabalhando juntas, né? Como é que você vê o papel da liderança para que combater o etarismo, para integrar essas pessoas de idades mais diversas? Como é que você enxerga essa importância? Então, a gente tem aí uma série de estratégias, né, para não só sensibilizar e capacitar as lideranças para promover o que a gente chama de um clima organizacional antietarista ou inclusivo, né? Em primeiro lugar, não é à toa que depois a gente vai aprofundar nesse ponto, a comunicação. Então, a gente, por exemplo, um dos resultados que eu observei no meu doutorado, quando eu já apliquei escalas e fiz grupos focais para avaliar as manifestações de etarismo nas organizações, né? E a Fran Inandi e o Mauro Weinstock falaram muito bem sobre isso na sua última live, né, gravada no mês passado, sobre o etarismo, o que é e etc. Então, eu escutei, né, em diferentes empresas, que o líder, na hora de chamar determinado colaborador, falava assim: chama o vovô lá. Chamava o colaborador de vovô quando ele não estava. E um colega dele de trabalho o avisou. Para citar um exemplo sutil, mas uma manifestação clara de etarismo nas organizações. Ora, se o próprio líder, que é quem deve delegar, dividir tarefas, inspirar as pessoas, utiliza uma comunicação etarista, né? Ou um outro exemplo que a gente viu também aqui no governo do Distrito Federal, em uma pesquisa realizada, que os colaboradores mais velhos eram chamados de dinos, de modo geral. Tem gente que não se importa, sente orgulho, eu sou dino, estou aqui há muito tempo, né? Memória institucional da casa. Tem outras pessoas que não gostam. Por quê? O que é dino? O que é dinossauro? Eu não sou jurássico. Eu sou uma pessoa atualizada, sou uma pessoa aberta a aprender, etc. Né? Então, quando a gente olha, a liderança tem um papel crucial na forma como ela trata, na forma como ela chama, né? E fala sobre os colaboradores, independente da idade. Um outro aspecto muito importante que a gente tem que olhar é a estimulação da aprendizagem intergeracional, né? E também mais à frente a gente pode explicar um pouco mais que isso pode ser feito não só de uma maneira formal, mas também de uma maneira informal. Quer dizer, a instituição, a empresa ou a organização pode ter sistemas para poder, digamos, sistematizar o conhecimento daqueles colaboradores. Até porque a gente tem alguns conhecimentos que eles são facilmente transmitidos, eles podem estar descritos ou no manual, ou como a gente está fazendo agora, serem, né, enfim, verbalizados numa palestra, mas tem outros conhecimentos, como o que a gente chama de tácito, que exigem uma troca mais contínua entre um colaborador mais jovem e um colaborador mais velho. E isso pode ser feito através de ambientação, né, etc. Para citar um exemplo também de uma empresa que me contratou recentemente, o Serpro, eles vão chamar, né, os concursados do último concurso, e eles falaram: Juliana, a nossa média de idade aqui no Serpro é de 46 anos, mas a gente vai chamar a leva dos últimos concursados e a média de idade é de 23. E a gente está falando aqui de geração X e Z, basicamente, né? Como é que a gente faz para promover essa ambientação? Esse também é um papel das lideranças, que junto com as suas equipes multigeracionais vai ter todo um trabalho de fazer com que essas pessoas se conheçam, né, e possam aprender entre elas. Então, eu vou citar essas por hora para que a Márcia possa me complementar. Muito legal, super interessante a sua descrição. E agora, antes de passar para a Márcia, chamar de vovô, chamar de Dino, né? Não é até uma certa ofensa? Porque eu nunca sei, de repente eu posso chamar a Márcia de vovó e para ela tá tudo certo, mas eu não sei a princípio, né? Eu posso chamar a Juliana, imaginar que vocês duas são da minha equipe, né? A Juliana fica super, vamos dizer, alfinetada, né? Desgostosa de eu chamar assim, né? Me parece que a gente sempre deveria evitar qualquer tipo de nomenclatura que possa trazer qualquer mensagem negativa para a cabeça das pessoas. Você concorda, Juliana? Até porque, às vezes, essa pessoa nem tem o papel de avô, né? Você percebe? Então, Claro. assim, às vezes ele nem é pai, nem avô, etc. É um papel social. E, então, sempre, uma coisa que eu sempre faço, inclusive nos meus cursos também, acho muito importante, quando eu vou começar, e aí eu imprimo as tags, né? Porque às vezes no crachá não dá para ler direito, eu acho fundamental chamar a pessoa pelo nome, o que eu faço?
Eu imprimo a lista de presença com o primeiro nome e eu falo, se você quiser ser chamado assim, é só manter como está. Se não, escreva atrás como você gostaria de ser chamado. Independentemente da idade, sou eu que pergunto como você gostaria de ser chamado. Tem gente que não gosta de ser chamado de senhor, de senhora, de sênior, nem de, entendeu? Então, assim, a gente até, né, criou o nome da empresa, Longeva, enfim, Futura, ou a gente quer utilizar um nome positivo, como a gente tem a Labora, a Mature, legal, também está muito voltado a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa refletir que somos nós que também inserimos os estereótipos, né, aos nomes. Tem gente que fala, me chama de velho, tenho orgulho de ser velho, né? O que está por trás disso? Por que as pessoas têm vergonha de chamar a pessoa idosa? Então, isso é muito subjetivo, individual, como cada um gosta de ser chamado. Muito pessoal, verdade. E você, Márcia, como é que você enxerga o papel da liderança nisso tudo? Em azeitar essas engrenagens e fazer com que as pessoas queiram dar o seu melhor? Então, concordo já com a lista que a Ju trouxe. E eu acho que tem uma coisa, dando alguns passos atrás, indo lá nas origens, o nosso primeiro contato com o etarismo é no nosso núcleo familiar quando a gente é criança. Então, se você olhar no Instagram, as redes sociais, você vai ver alguns memes de bonequinho e tal, um diálogo da avó falando com a neta, perguntando, e a neta perguntando, vó, por que você não arruma um namorado? Porque você é velha? Então, assim, a primeira reação que a gente tem é rir. Só que a gente ri sem entender exatamente por que a gente está rindo. E a criança está falando aqui sem a menor intenção de ofender a avó. Mas ela já recebeu essa herança, digamos, entre aspas, né? O nosso primeiro contato com o etarismo acontece no núcleo familiar, porque, por motivos óbvios, né? A gente nunca viveu tanto, então a gente nunca teve que pensar em coisas que a gente está tendo agora, já que a nossa vida não era tão longa. A gente não tinha essas novas questões. Então, eu acho que a primeira coisa é o líder olhar para si, a líder olhar para si e entender. A Fran tem uma frase que é ótima, somos todos etaristas em desconstrução. Quer dizer, alguns estão se desconstruindo, outros estão cristalizando, e a gente precisa, de fato, fazer essa construção. Então, a partir do momento que a liderança entende, olha, isso começa comigo. Eu também recebi essa carga cultural e eu preciso primeiro transformar isso em mim para depois poder espalhar isso para minha equipe, para minha empresa. Então, acho que admitir isso, estudar, aprender, né? Então, a parte de fazer o letramento das lideranças, para mim, eu acho que é o primeiro passo, que não dá para ir no oba-oba, vamos fazer porque é legal, porque está todo mundo fazendo porque é importante. Não, tem que ser feito da forma correta, com consistência, com fundamentação e com a mudança da mentalidade. Eu acho que olhar para a mentalidade é o primeiro passo, transformar isso aí, né? Eu acho que uma outra coisa também que eu vejo é a questão de esse tema estar no nível estratégico da organização. Então, não adianta chegar lá embaixo, na ponta, e querer cobrar que a coisa esteja acontecendo se isso não vem do topo, da diretriz da organização, né? E aí tem todo o trabalho de estratégia, de cultura, de definição de políticas, da criação de programas de inclusão etária. E isso fica ainda mais crítico quando a gente fala sobre as interseccionalidades. Então, por exemplo, a Ela Futura, que eu falei para vocês, já é o meu projeto de desenvolvimento pessoal e empoderamento produtivo das mulheres maduras, ela olha para uma interseccionalidade que é gênero e idade. Então, quando eu falo em mulheres maduras, eu estou falando de duas diversidades diferentes, digamos assim. E a longevidade, a diversidade etária, ela permeia todas as outras. Então, é preciso olhar para essas nuances que surgem também quando a gente combina diversidades diferentes. E aí, depois que a gente pensou isso no nível estratégico, pensou isso no nível individual da própria liderança, definiu políticas, criou programas, a gente precisa garantir que, se nada disso funcionar, a gente vai ter um canal onde as pessoas que se sentirem discriminadas vão poder comunicar isso à organização, para que a organização possa endereçar essas questões e entender o que está funcionando, o que não está funcionando no nosso programa, nas nossas políticas, é a comunicação, o que é. E aí é uma coisa que se retroalimenta, né? A gente vai aprendendo com
as lições de cada etapa, de cada iniciativa, e vai reforçando cada vez mais até que essa cultura de inclusão etária se instale definitivamente na organização em todos os níveis, falando em termos de hierarquia, né? Então, assim, não acho que isso seja muito fácil de fazer. Eu acho que o gestor ainda não entendeu, ou a gestora não entenderam ainda o próprio processo de envelhecimento, e é um grande desafio cuidar do envelhecimento e da inclusão das pessoas à medida que elas vão envelhecendo. Mas a gente, por outro lado, precisa entender que esse é um processo natural. Se tudo der certo, a gente envelhece, porque se não der, morre cedo. Eu quero chegar nos 120. Então, para mim, tudo precisa dar certo. E aí, a gente precisa se colocar à disposição de aprender e implementar as iniciativas que sejam necessárias, passar por um processo de melhoria contínua até que, de fato, a gente que a gente instale essa cultura. É um desafio, não é fácil, mas existe passo a passo, existe processo, existe estratégia, tudo para fazer acontecer. Muito interessante a sua descrição. E eu concordo com o ponto que você disse. Tem que ser de cima para baixo. Tem que vir do estratégico, tem que vir da alta administração da empresa, né? Tem que vir desses acionistas, né? Às vezes até pressionados pela sociedade, né? Para mudar meio que na marra, precisando trazer essas pessoas. Mas a verdade é que não é um processo que de baixo para cima a gente vai conseguir muito resultado.